Aqui vou indicar algumas ferramentas de IA para criar imagens e vídeos. Além dessas aqui, né, a Synthesia e o próprio Canva, o próprio ChatGPT faz isso, cria imagens. DALL-E, que é do ChatGPT, o Midjourney, que eu já falei aqui, também faz imagens e tantas outras fazem imagens. Então aqui é só para trazer mais duas referências, dois recursos que dependendo da necessidade de cada um, uma vai ser mais útil do que a outra. Mas eu estou adorando, por exemplo, o Canva com o Magic Design, realmente ele está muito bom. Não necessariamente só para imagens, né, criação de posts, enfim, coisas assim, mas eu tenho utilizado ele muito para criação de documento. Eu faço uma reunião onde o Google Gemini faz um resumo dessa reunião, eu pego o resumo do Google Gemini, jogo no Canva Magic Design e ele transforma isso num documento bem bacana, estruturado, com os bullet points ali, de maneira que fique lindo. E aí qual foi o meu trabalho? Ativar essas inteligências artificiais para que elas trabalhassem por mim. Porque o conteúdo que o Google Gemini anotou é meu e da pessoa que estava comigo na reunião. E esse conteúdo fica extremamente rico. E é muito legal a gente olhar as anotações do Google Gemini depois de uma reunião para perceber, bah, que bacana, eu falei isso aqui, que interessante, gostei do que eu falei, ou gostei do que a pessoa do outro lado falou. E esse resumo fica muito rico. E se, claro, quiser transformar em algo bacana, no documento mais bonitinho, joga lá no ChatGPT e faz tudo funcionar. Vocês já usam o Canva Magic Design? Ó, respondam a enquete ali, pessoal. Respondam a enquete da Tati. Estamos aí, né, fazendo ao vivo e testando as ferramentas que temos aqui ao nosso dispor. Fala, Fabi. É o Canva Pro que tem que atualizar o aplicativo. Eu fui até comentei lá no nosso treinamento presencial, que eu demorei para achar a IA do Canva, né? Já tinha uma IA lá, né, meia boca, mas agora no outro patamar. E aí depois que tu atualiza o aplicativo, seja no celular, seja no computador, ali do lado esquerdo, no menuzinho, tem, né, Canva com IA. Tu clica ali, daí abre as opções para tu editar vídeo, editar foto, para tu legendar. Acredito que sim. Eu nunca usei pelo celular, porque eu sou velho, eu só uso no computador. Mas, tá? Tu pode ou aqui pelo menu do lado esquerdo, Canva IA, ou como a Tati falou, assim que tu abrir, vai estar lá em cima, ó, Canva IA, e a partir daí dá para se divertir. E aqui ele diz tudo que ele pode fazer com o Canva IA, ó, texto, programação, imagem, enfim, muitas coisas que podem ser feitas. É isso aí, brinquem, divirtam-se. E eu concordo 100% com a Tati, né, no sentido de olhar para o comportamento humano, para a história da moda, que diz muito isso, né, nos primórdios a gente via pinturas de pessoas gordinhas e aquilo era o belo, embora para mim sempre foi belo, né, todas as pinturas de todos os tipos de corpos, porque são apenas corpos, né, o que vale tá aqui e tá aqui, mas enfim, e aí a gente viu a humanidade e mudando, né? Ora pela imposição de uma beleza magra, né, e implacável com o advento das modelos desfilando, né, que, enfim, super magras, raquíticas, e isso gerou uma imposição à sociedade, principalmente às mulheres, né? Eu não falo aqui, obviamente, não tenho lugar de fala, mas por observar isso. E a gente vê, como a Tati bem colocou, um TikTok quebrando isso, porque o Instagram ele reforçou a ditadura da beleza, do corpo perfeito, do não sei o que, aquela coisa, né, quadrada ali dentro da caixa. A gente viu recentemente o que é a Virgínia na rede social, a Virgínia dando depoimento lá na CPI, né, se travestindo de uma pessoa inocente, tadinha, ó, coitada, né, tá lá tentando passar uma imagem de pobre coitada, né, sendo que lá na rede social ela tá esbanjando, ela tá esnobando, ela tá ostentando. Tá, mas enfim, tu não é aquela, tu é qual delas, né? Ou tu é aquela que é necessária para determinado momento. E aí, de novo, concordo com a Tati que o TikTok veio para quebrar muito isso e talvez essa quebra trouxe essa humanização e o valor dessa humanização, o imperfeito, como tu usou bem a palavra, né, Arthur? E eu acho que isso está ganhando muita força, né? Tá cada vez mais forte. E quando a gente vê nos testes que vocês fazem, muitas vezes o imperfeito, o natural, o mais espontâneo, conecta mais com o público
do que aquele artificial super bem produzido, com a luz assim, com a luz assada, com retoque, com a perfeição, tipo comercial de margarina dos anos 80. Não cola mais. Agora as pessoas querem identificação. E penso que é, né, neste momento que estamos agora. Só para responder também a pergunta. Obrigado. Posso voltar aqui o compartilhamento? E aí a gente estava falando sobre... Ah, não é para compartilhar, é para apresentar. Sobre algumas IAs com imagens, né? Enfim, já passamos por elas aqui. Algumas dicas práticas, né? Até dentro do que a Tati falou. Quanto mais você conversa com a IA, mais inteligente ela vai ficando a teu respeito, a respeito do teu negócio, daquilo que tu usa ela como ferramenta para atingir algum resultado. Então, utilize, alimente ela. Ah, mas ela vai saber de todos os meus dados, todas as minhas informações. Pessoal, né? Estamos em 2025, a gente usa Google há quanto tempo? Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp. O WhatsApp não é nosso, né? Do Zuckerberg, então eles já sabem, né? Então vamos só treiná-los. Nossa, ainda mais quem tem Alexa em casa, quem tem o próprio Google, né? Aquele. Testar variações, então pedir para ele e estressar o uso da ferramenta ali. Ou seja, saibam que é uma ferramenta que ela está ali para prestar um serviço para você, seja ela gratuita ou ela paga. Pode exigir da ferramenta, não tem problema. Que às vezes no começo, quando a gente está usando, parece que eu estou pedindo muito para a inteligência artificial. Não, pede, diz que não gostou, pede uma nova versão, uma variação, conversa com ela, exige bastante e tenta extrair o máximo possível. Combinar o uso de ferramentas, como o exemplo que eu dei aqui, eu estou usando o Google Gemini para anotar a nossa reunião. Depois, se eu quiser transformar num documento bacana, eu jogo lá no Canva para ele gerar um documento estruturado, transformo isso em PDF e pronto, combinei o uso de ferramentas para gerar um resultado melhor. Formatos nativos, quando eu falo sobre isso, quando for pedir para a ferramenta, para IA, diga para que você quer. Eu quero criar um conteúdo ou um roteiro de um vídeo extremamente persuasivo e vendedor para TikTok. Ele sabe o que é a rede TikTok e o que a rede TikTok preza para poder te ajudar a criar aquele roteiro. O mesmo para Instagram, para e-mail marketing, para banner do site, para conteúdo de blog, enfim, para N coisas. Simular campanhas, então serve também para, como a Tati falou, gerar nome, né? Gerar nome de campanha, nome de produto, nome disso, nome daquilo. É interessante, lançamento, promoção. Nem vou falar da hashtag, porque a gente já aprendeu com a Tati lá no treinamento presencial que hashtag caiu por terra. Até, Tati, se tu quiser reforça aí pra galera que não tava lá. Quando a gente aprende uma coisa, Augusto, eles inventam uma coisa nova. Pode deletar. Isso aí, show de bola. Obrigado, Tati. Adaptar o conteúdo, então transformar aquele conteúdo em outra variável, né? Em outro formato de conteúdo é legal. Transforme esse anúncio aqui que deu super certo num post, transforme isso aqui naquilo lá. E minhas legendas do Insta estão péssimas. Vou alterar. Show de bola, Nath. É isso aí, vamos alterar. Porque pelo que eu entendi, Tati, aí tu me corrige se eu estiver errado, é meio que um SEO do Instagram. Boa, né? A Tati tá que nem as influenciadoras, a rede vizinha. Uhum. Boa. Eu já vi muito anúncio sem copy. Aproveitem as copies, pessoal. Ah, mas as pessoas não leem. Não meça pelas poucas pessoas que não leem, ou pelas muitas que não leem, mas pensa que aquela que lê pode ser um cliente qualificado, aquele que tu tá procurando. Eu sou um que leio todas as legendas e às vezes eu gosto mais da leitura ali, do que tá escrito na legenda, porque ali eu vejo como aquela pessoa ou aquela marca escreve e para mim faz muita diferença uma escrita correta, bacana, persuasiva, que me instigue a tomar uma ação. Façam pelos bons. E a última dica prática aqui, emoção mais dados, ou seja, escrever com dados reais e gerar curiosidade. Ou seja, o ChatGPT, ele inventa, quando a gente fala dele, ou acho que outras redes sociais não, IAs também fazem isso, quando eles não têm informação, eles inventam, né? Então, pode pedir para ele não inventar coisas, mas vocês também podem dar dados para eles, informações, né? Não necessariamente números, mas dados, informações, riqueza de detalhes para que eles gerem aquilo que vocês pretendem que ele gere. E usar emoção também, né? Gere curiosidade, desperte desejo, né? Faça num tom provocativo, faça num tom com bom humor, faça num tom mais sério. O tom, né? A pedida do tom é muito importante para traduzir o tom da marca de vocês. Se ela é mais séria, se ela é mais bem-humorada, se ela é mais leve, se ela é mais
enfim, né, formal, ser mais casual, e aí escolher o tom para poder também ajudar ele a entregar o melhor possível. Gestor de IA. Acabou o gestor de tráfego, agora é o gestor de IA. Copiem e colhem aquilo que ele falou, né, aquilo que ele entregou ali para vocês. Não façam isso diretamente, né, sem uma mínima revisão, porque ele já teve todo o trabalho braçal de produzir todo o texto, e lembrando, o texto vai ser melhor se mais informações vocês derem para ele. Quanto mais informações, mais armas vocês dão para o ChatGPT, melhor será o resultado daquilo que vocês tiverem. Quanto mais contexto, solicitação de tom, objetivo, quem é o público para o qual eu estou escrevendo isso e informações da marca de vocês, obviamente melhor será o resultado. Então façam isso, né, e tirem o máximo proveito da ferramenta. Atender automaticamente o cliente. Eu, por exemplo, tenho uma amiga que trabalha na empresa que é dona daquelas maquininhas de cartão. Então eles têm milhões de clientes aí espalhados, milhares de clientes espalhados pelo Brasil. E são dos mais simples. Alguns deles é o cara que tem a carrocinha de pipoca, é o padeiro, enfim, o cara que vende água na sinaleira. Tem de tudo, né? Tem de tudo que é tipo de cliente. Micros negócios, pequenos negócios é o foco deles. E ela comentou que 90% do suporte à maquininha, e maquininha na mão de ser humano pode dar problema, né? A pessoa que não digitou, faltou papel, não sabe configurar, não sei o que, mas 90% do atendimento é feito 100% por IA. Só que eles despendem um tempo enorme, né? Uma equipe boa, não grande, mas boa, para todo dia ajustar alguma coisa em como aquela IA deve se comportar e como que ela deve responder aos clientes. Porque todo dia, ser humano é uma caixinha de surpresa, né? O ser humano vai lá e pergunta uma coisa que a IA não estava preparada para isso. Só que, pasmem, eles não têm só para atendimento. Então, em atendimento, eles resolvem 90% dos casos com a IA. Em vendas, o que eles fazem? Eles rodam campanhas no TikTok com influenciadores, no YouTube, que eu já vi, no Meta Ads, no Google Ads, para gerar leads para o WhatsApp. No WhatsApp, quem atende é uma IA, e essa IA tem uma taxa de conversão de 35%. Eu testei essa IA, falei com ela um dia, falei sobre o meu negócio, sobre o que eu queria. Inventei um negócio, né? Digamos que eu fosse vender café, né? Foi essa simulação que eu fiz com ela. 3 dias depois ela fez um follow-up. A gente falou uns 3 dias atrás, queria ver como é que tá, se você já decidiu. Ah, não, ainda tô pensando. 2 dias depois ela voltou. E aí, você estava pensando, já conseguiu. E tudo isso parametrizado em fluxos de automação com a conversa o mais natural possível ali da inteligência artificial. Então estamos migrando para isso. Eu sei que isso é de explodir a cabeça, mas calmem, né, que não é a solução para todos os problemas, não é apertar um botão, configurar isso é um negócio monstruoso, ainda é monstruoso, requer muitas conexões e não sai barato. Esses dias eu fiz o orçamento com uma empresa que faz isso, para fazer um setup para mim, só o setup era R$25 mil e mais uma mensalidade de R$2.000. Eu achei sensacional, quase fechei, mas, para vocês saberem, não é barato e talvez não seja, né, dependendo do momento que cada um está e do volume que tem, é mais barato eu ter um funcionário do que R$25 mil, né? Ainda tá mais barato. Um funcionário, então, ó, e a Nath aqui comentando que a IA ajudou muito também no planejamento do e-mail marketing. Show de bola, é verdade. Funciona muito para isso também, muito para isso. Então, vamos voltar aqui ao compartilhamento. Dicas para usar IA aliada à conversão de leads com clientes, né? Aqui dá para automatizar algumas coisas, né? Dá para, como eu estava comentando ali, né? Para atendimento, vale também para follow-up de cliente. E aqui, por exemplo, a gente pode estar usando uma automação de uma ferramenta de e-mail marketing, né? Como a Tati comentou há pouco tempo atrás, a IA já está presente na nossa vida há muito mais tempo. Só que, claro, agora a gente pode interagir com ela, a gente pode pedir para ela fazer algumas coisas como no passado não. O grande buscador Google funciona com uma inteligência artificial há 20 anos. Mas a gente não interagia com a inteligência artificial que fazia as buscas por nós, ou seja, a gente não conversava com o algoritmo, entre aspas, né? Agora a gente pode fazer coisas maiores. O bom da AI é que a gente pode fazer coisas grandes. Pode fazer coisas grandes com uma equipe pequena, seguindo o mantra que a Fábio me ensinou. Testar rápido para errar barato.
A IA facilita bastante isso. Olha só, não sei se é a Fábio da for, show de bola. É isso aí, maravilha. Gostei da frase, testar rápido para errar barato. Tem gente que fala que é para errar rápido, também, mas para errar rápido e barato, né? Show de bola, é isso aí. E aqui nesse caso vale o exemplo que eu estava citando antes, né? Dá para conectar o WhatsApp, a API do WhatsApp, mais o OpenAI, ou seja, o ChatGPT, através de uma ferramenta que faz as duas se conversarem, mais um banco de dados da sua empresa para resolver problemas de atendimento, ou ainda para ir atrás daqueles clientes que estão adormecidos, né? Que a gente vai atrás por e-mail marketing, a gente também vai atrás por WhatsApp, tá tudo certo, mas dá para automatizar isso aí também. Só respirem, calma, não precisa sair fazendo tudo da noite para o dia, porque, como a Tati falou também, a gente precisa aplicar aí a nossa inteligência natural para ver as coisas irem funcionando ao longo do tempo, ou seja, não precisa sair fazendo tudo, né, tipo, desesperado, agora preciso de toda a minha empresa rodando IA. Não, a gente precisa usar aquilo que nos é útil, nos é importante e aos poucos a gente vai evoluindo. Vamos lá então. Então, como é que funciona na prática? Eu acho que tudo que a gente falou e trouxe até aqui é justamente uma síntese, né, do uso diário, os exemplos que vocês deram. O Arthur falou ali que ajudou a responder um Reclame Aqui, a Nath falou sobre a ajuda que deu ali para e-mail marketing, a Tati trouxe o exemplo que ajudou a criar um calendário de conteúdo. Eu falei sobre o exemplo que a gente usou lá com a Simone onde a gente pegou todas as informações lá do Google Meu Negócio, jogou no ChatGPT, pediu para ele criar uma síntese e mais do que isso, destacar quais são os pontos positivos da Movelbras e é muito legal, né? Como a gente comentou antes, a gente vê os elogios que os clientes deixaram para nós ali nos termos deles, para que a gente possa usar isso a nosso favor em todos os nossos conteúdos. Mas e aí, colocando aos poucos o dia a dia. Teve o exemplo também do Augusto, né, que ele comentou que criou ali um agente para ajudar a sua equipe de atendimento, e também tem questão de cultura. Eu não sei quanto tempo elas estão na empresa, Augusto, mas é uma novidade para elas também, né? É uma novidade para muita gente. Então é uma coisa que implantar um processo novo, né? Implantar algo novo na vida ali de um funcionário que está acostumado a fazer sempre assim, pode levar tempo até que a coisa pegue. E também tem a questão que a Tati falou ali sobre, né, como é que eu posso criar incentivos ali para poder deixar aquilo mais atrativo ali para minha equipe e para todo mundo utilizar. Ela enxergando o benefício e não enxergando como ameaça, porque não é por aí, né? Tem espaço para todo mundo trabalhar com a IA e gerar mais negócios. E agora a pergunta: você sabe o que é um agente de IA? Eu acho que eu já comentei também antes, né? O que é o agente de IA? Eu acho que a Tati traduziu muito bem, ele é como se fosse um funcionário, né? Um funcionário eu adicionaria de um departamento, mas departamento é coisa de velho, né? De uma área da tua empresa, né? Tu tens numa empresa diversos departamentos, mesmo que alguns de vocês sejam uma empresa, um homem de um exército só, uma mulher de um exército só, ainda assim tem várias atividades de diferentes escopos que devem ser cumpridas ao longo do dia para que a empresa funcione como uma engrenagem boa. Então tem a área de vendas, tem a área de atendimento, tem a área de suporte, tem a área financeira, tem a área de análise de dados, tem a área fiscal, tem a área contábil. Uma empresa tem muitas áreas. Tem a área de RH, tem a área de treinamento, tem a área de criação, tem a área... Nossa, tem área de tudo. No e-commerce é mais ainda, né? Porque daqui a pouco eu divido lá meu e-commerce na área da rede social Instagram, do TikTok, do YouTube, do não sei o quê. Tem a produção do banner, tem a criação de campanhas. Então, cada área específica de um e-commerce ou de uma empresa, ela pode ser transformada no que a gente chama de um agente de IA, que ali, claro, dentro do ChatGPT a gente fala de meus GPTs. Ele não é literalmente um agente de IA, porque na concepção da palavra, o agente ele vai fazer um maior e te entregar do início ao fim. Mas respondam aí a enquete que a Tati colocou. Você sabe o que é um agente de IA? Treinar uma parte da inteligência artificial para que ela pudesse atuar
como se fosse um setor da tua empresa. Setor é melhor que departamento, né? Ou área, né? Um setor da tua empresa. Ah, o setor de vendas. Eu quero treinar esse pedacinho aqui do ChatGPT, como o exemplo que a gente vai utilizar, para que ele me responda coisas, me ajude a criar coisas relacionadas a vendas. Um outro, como o Augusto comentou ali, ele criou um para ajudar as funcionárias dele a responder os clientes que têm dúvidas lá no atendimento. Então dá para criar um específico para atendimento, outro específico para calendário de conteúdo, como a Tati bem colocou. Passando batido pela pergunta dela, que era: eu só queria saber em questão de imagem, qual é melhor, o ChatGPT pago ou o Canva Pro? Boa pergunta. Quem costuma fazer imagens aí pelo ChatGPT, quem trabalha muito com isso, ou pelo Canva, enfim. Ó, segundo o Arthur, que usa bastante, já usou o Midjourney, não sei se ainda usa, né? Ele recomenda o ChatGPT como melhor para isso. Legal. E, por exemplo, se tu tem uma foto que tem uma pessoa, digamos que a Simone queira colocar lá numa cama as crianças, né, as filhas dela, ou alguma modelo, criança ali, para poder ilustrar melhor ali naquela foto. Quando tu sobe uma foto de um ser humano ali no ChatGPT, e mesmo que tu diga para ele não altere nada do ser humano, ele vai alterar. Não tem como ele não alterar. Ele altera. Então o ChatGPT acaba alterando ali o humano que tu mandou. Então para isso ele não é bom. Agora, se tu não tem humano na foto, aí, né, tu pode usar, porque daí eu acho que ele é mais inteligente. O que a gente quer mostrar aqui dentro do ChatGPT é como personalizar o ChatGPT caso você não tenha acesso ao ChatGPT pago. Porque o que a gente vai fazer... Muito obrigado, Arthur, disse a Simone, show de bola. Então, caso você não tenha um ChatGPT pago, a gente personaliza ele para que ele traga respostas respeitando algumas características que a gente informou ali dentro dele. E onde é que faz isso? Lá em cima no canto superior direito, onde tem ou a fotinho de vocês, ou o nome de vocês, enfim, dá um clique lá e depois vem ali em personalizar ChatGPT. Entrando aqui, ele vai abrir essa janelinha e ele vai dizer aqui para vocês, ó, apresente-se para obter respostas melhores e mais personalizadas, que tem desde como o ChatGPT deveria chamar você, que eu acho que é mais para conversa ali do dia a dia, né? Pode ser um apelido, um nome, chamar de senhor, senhora, você, tu, enfim, independente disso. O mais importante para mim está aqui o que você faz ou o que a sua empresa faz, né? No meu caso, eu sou o consultor de e-commerce que ajudo lojas online a vender sem ter que vender a alma para o Google e o Meta. Por exemplo, eu colocaria isso. Ah, Daniel, mas por que tu não colocou isso? Porque eu uso o recurso dos meus GPTs para personalizar vários funcionáriozinhos ali dentro que me dão diferentes respostas para diferentes parâmetros e comportamentos que eu quero que ele tenha, tá? Então, o que você faz? Vocês podem colocar aqui dentro, ó, aqui ele dá algumas sugestões: redator independente, fotógrafo de casamentos, pode ser uma coisa mais sucinta, e logo abaixo ele vai perguntar: que características o ChatGPT deve ter? Descreva ou selecione as características aqui embaixo. Ah, eu quero ele mais conversador. Beleza, seja falante e coloquial. Eu quero ele super direto, diga na lata, nada de floreios. Esse aqui é para mim, ó. Eu quero ele mais tradicional. Adote uma visão tradicional, valorizando o passado e como as coisas sempre foram feitas. Ou eu não quero nada disso. Eu vou dar um refresh aqui. Eu quero opiniões fortes. Compartilhe opiniões contundentes sem hesitar. Então, como que vocês querem que ele se comporte? Corporativo, responda com jargões corporativos. Tem aqui profissional, humilde, respeitoso, fora da caixa, de boa, pragmático, brincalhão. Tem muitas opções. Claro, não selecionem todas, né? Porque senão ele vai criar uma certa confusão, mas aquelas que mais têm a ver com a forma que a empresa de vocês deve ou deveria se comportar ao conversar com um ChatGPT para produzir conteúdos para vocês. Venda de móveis infantis. Ai, 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 na cama tá faltando um negócio que tá me dando coceira aqui. Olha o que eu tô escrevendo. Vamos aumentar! Vamos acabar com esse problema. Camas é com inspiração, né? Tá, eu deixo sem acento, sem nada, ele entende, não se preocupem, tá? Venda de móveis infantis, camas com inspiração montessoriana. Mais algum móvel? Só para mais 2 aqui, ou 3 móveis? Mesinha e cadeirinha. Show de bola.
Agora aqui embaixo ele pergunta que características o ChatGPT deve ter. Mais conversador, perspicaz, super direto, encorajador, enfim. Tu pode selecionar alguma aqui ou já me dizer que eu vou escrevendo. Coisa linda, amigável, de mãe para mãe, família para família. Algo mais que ele deveria saber sobre você? Aqui ele dá algumas sugestões. Adoro jazz e caminhadas, sou vegetariano, estou tentando aprender francês. Não é o caso. Mas, no teu caso, somos uma fábrica de móveis infantis situada na cidade Bento Gonçalves, RS. Temos quanto tempo de vida? 26? 27. Temos 27 anos de vida e isso aí, 27 anos de vida. Show de bola, né? Então, algumas coisas a mais vocês podem complementar aqui e dá para encher de coisas adicionais que vai ajudar ele no entendimento para personalizar o chat de vocês, tá? Depois aqui tem algumas questões avançadas, deixa tudo marcado, né? O que ele pode fazer, busca na web, dá o wiki de imagens, código, lousa, enfim, pode deixar assim como tá. E aí, então, é só dar um salvar e ele passa a se comportar dessa forma, tá? Não vou dar um salvar aqui, né? Porque, nesse caso, esse é o meu, então a gente deixa assim. Mas, mais ou menos isso, para ter uma personalização do ChatGPT, para ele atuar com o tom de voz ali da tua empresa ou respeitando as características do teu negócio, sabendo minimamente ali quem é o teu negócio. E olha que legal, acrescentando, o que dá para fazer? Dá para vir aqui, se vocês tiverem bastantes avaliações, como a Simone tem lá no Google Meu Negócio, entra aqui nas avaliações, é muito simples. Vocês vão pegar a partir ali do primeiro cliente, é só clicar, selecionar e ir até o fim, sem muita seleção, sem muito filtro, vai até o fim, dá um Ctrl C, tudo isso, né, cola lá no ChatGPT. Por exemplo, quando eu fiz lá com a Simone, eu disse para ele, faça uma síntese das avaliações que recebeu no Google, indicando quais são os principais diferenciais notados pelos clientes a partir dos depoimentos a seguir. Aí eu só colei, joguei aqui, joguei tudo aqui, olha só todos os comentários, papapá, e olha o que ele trouxe. Não, é impressionante. Com base na análise dos depoimentos dos clientes no Google, é possível identificar uma série de diferenciais percebidos de forma recorrente pelos consumidores. Abaixo, apresenta uma síntese estruturada dos principais pontos fortes destacados nas avaliações. Diferenciais da segundo os clientes. Atendimento de excelência, com destaque para quem? Para Simone. Descrito como atencioso, acolhedor, ágil e personalizado. A Simone, em especial, é frequentemente mencionada com elogios pelo cuidado, empatia e dedicação. Atendimento via WhatsApp é valorizado. Qualidade dos produtos, resistentes, bem acabados, bonitos, de fácil montagem, com cantos arredondados e itens de segurança para as crianças. Ninguém falou de cama aqui, ó. Tá falando de segurança, cantos arredondados, né? O que é bom para criança. Cumprir o que prometeram. Entrega rápida e eficiente. Carinho nos detalhes, é o que os clientes estão dizendo. Então é isso que tem que ser divulgado quando eu faço propaganda. É isso que tem que me ajudar a construir o meu posicionamento. Cama é o meio. Cama Montessori, né, no estilo Montessori, é o meio que vai ajudar a chegar ao fim. Qual é o fim? Qual é o objetivo? O que o cliente está comprando? Segurança, desenvolvimento, autonomia, principalmente quando a gente fala em inspiração Montessori. É isso, é um desenvolvimento. Tu tá fazendo bem para a sociedade, Simone. É isso, é para a sociedade. É muito maior do que a cama muito bem feita, muito bem acabada, que dura muito tempo, que suporta até a farofa se ela subir. Não sei, a farofa tá gordinha, a farofa tá gordinha. Mas enfim, né? Carinho nos detalhes, segurança e confiança, visual e proposta montessoriana, enfim, ainda traz um resumo final e depois a gente pediu para ele criar um anúncio persuasivo com base nisso, tal. E o que a gente pode fazer? A gente pode, como a Tati falou, eu posso pegar tudo isso aqui, toda a questão lá do Google, né? Todas as avaliações lá do Google, eu vou pegar elas todas aqui. Vamos lá, simples assim. Olha, eu copiei e colei e ele entendeu, ele sabe quem é ele sabe quem é o cliente, ele fez essa diferenciação e criou todo esse resumo, todos esses diferenciais a partir do que os clientes falaram. Então eu venho aqui, copio, vou lá naquele chat que a gente estava fazendo lá das inspirações. Agora eu vou dizer para ele o seguinte, agora
reescreva considerando as avaliações do Google Meu Negócio. Aí eu boto lá as avaliações, parará, e aí ele vai refazer tudo porque eu estou dando mais armas para ele. Indo adiante, o que eu posso fazer? Reescreva a minha página, né, o meu conteúdo do quem somos, usando os termos e a maneira como os clientes percebem a... Ou ainda, me ajude a criar um posicionamento bacana com base nos termos e nas avaliações notadas pelos clientes. Ou seja, é inesgotável. Olha aqui, ó, o objetivo: fazer o ChatGPT atuar com o braço direito alinhado à expectativa real dos clientes para auxiliar nas áreas de copywriting. Aí vem todo o roteiro, mas enfim, aqui com essa, né, com esse adicional, né, de termos que os clientes usaram para fazer lá a avaliação. Olha aqui, ó, empresa familiar apaixonada por fortalecer a ligação entre pais e filhos. Desenvolvemos modos infantis com inspiração montessoriana, com foco em autonomia, segurança e beleza. Os nossos diferenciais percebidos pelos clientes incluem atendimento impecável, com destaque para atendente Simone, atendente, dona, tia do café, financeiro, RH, faz consultoria, faz a estratégia, cadastra o produto, fala com a transportadora, enfim, qualidade excepcional, entregas rápidas e organizadas, enfim, cartinhas e mimos que encantam as crianças e as famílias. E aí tem, né, muita coisa. Ou seja, a partir dos dados que vocês já têm subindo para o ChatGPT, vocês vão deixá-lo mais inteligente para que ele dê melhores respostas de acordo com os negócios de vocês. E olha só para onde a gente pode ir, né? A gente pode pedir agora para ele criar um roteiro de YouTube, um roteiro de uma sequência de stories, um carrossel para postar lá no Instagram. E aí vai. Eu acho que ela quer saber a pergunta que ela fez pro ChatGPT. Eu acho que é isso. O prompt? Aham. Sim. Tá, sem dúvida. Show de bola. Então tá, como a Tati falou, vamos agora para pro agente, né? Pro criador de agente. Só lembrando, pessoal, o que a gente vai mostrar a partir de agora só tem no ChatGPT pago, a possibilidade de construir isso. Só que uma coisa é tu construir o agente, a outra coisa é tu usar. Para usar um agente que já foi construído por outra pessoa, é gratuito. Mas para que tu possas construir um novo agente, tu precisa ter o plano pago, tá? Só para diferenciar isso. Então, por exemplo, eu criei um agente e compartilhei com alguém. Esse alguém pode utilizar normalmente, sem problema nenhum, no plano gratuito. Então, ele serve mais para criar mesmo. Para criar o agente, tem que ir lá em cima, de novo, na bolinha, e depois ali em Meus GPTs. Ali dentro de Meus GPTs tem as opções. Criar um GPT, e tem outros aqui. Um deles a gente criou lá na nossa, né, no nosso treinamento. Mas se eu for criar um do zero, eu vou ali em cima em criar um GPT. Aí ele vai abrir aqui a telinha, né, onde do lado esquerdo eu tenho a configuração do GPT e do lado direito ele vai me mostrar um preview, né, daquilo que eu estou criando. E do lado esquerdo aqui, para criar, nós temos 2 caminhos para criar. Ou 3 caminhos, vamos falar de 3 caminhos. Primeiro caminho e mais fácil, eu clico aqui no criar, ele vai me fazer uma pergunta em inglês e ele quer saber sobre o que eu quero criar, né? Então eu posso responder em português, não tem problema, que a partir daqui ele vai me orientando em português. Essa é uma forma de criar. A segunda forma de criar é clicar ali no configurar e ir preenchendo aqui, ó, nomeie o seu GPT. É um nome para vocês. O funcionário de marketing, o funcionário de vendas, ou o GPT de vendas, ou, enfim, o nome que vocês quiserem dar. A descrição, uma descrição aqui, ó, adicione uma breve descrição sobre o que faz, só para que vocês saibam o que ele faz. Esse aqui é o GPT de vendas. O que ele faz? Ele cria ações de vendas poderosas para vender com Kuka, por exemplo. Instruções, aqui é importante. O que esse GPT faz? Aqui é a parte mais importante. Como ele se comporta e tão importante quanto o que ele deve evitar fazer. E aqui eu já trago um dado, né, uma informação muito importante que eu recomendo que vocês coloquem aí quando estiver criando. Evite usar informações que não são verídicas. Se você não souber, não invente, porque ele faz isso, né? Como a Tati falou antes, ele está sempre querendo nos agradar.
E se ele não tem a resposta, normalmente ele vai lá e inventa a resposta. Então não vamos deixar, né, ele ir para esse lado aí. Depois, o quebra-gelos, né, que vocês já vão entender daqui a pouquinho o que é o quebra-gelos. É só aquelas perguntas iniciais, ó. Quando eu vou lá para o ChatGPT do zero, eu abro um novo ChatGPT, deixa eu ver. Ah, aqui não veio, né? Só porque eu falei. Mas eu vou abrir um aqui, ó. Quebra-gelos são essas sugestões que ele dá para iniciar a conversa com ele. Então, nesse caso aqui, depois eu mostro para vocês o que é esse Campanha Express, mas ele tem algum quebra. Se eu tô zerado de ideia, ele te dá alguns nortes, né? Crie uma campanha para queima de estoque. Me dê ideias para Dia das Mães de uma loja de tananã. Preciso de um e-mail de um lançamento para um novo produto. Quais são as promoções para atrair novos consumidores? Enfim, esses são os quebra-gelos. Que aí vocês podem colocar alguma coisa ou nada, tá? E depois, aqui é que mora o ouro também, carregar arquivos. Aqui vocês podem colocar o FAQ da empresa de vocês, o quem somos, como a Tati colocou, informações de vocês. Aqui ainda não é aquele caso que eu comentei para vocês, que eu vou conectar o ChatGPT ao meu banco de dados para que lá ele pesquise para saber, de repente, o status de uma entrega. Não é isso. Aqui são coisas mais estáticas que vocês vão subir, arquivos, documentos, tal, mas não são coisas que ele vai utilizar para responder a um cliente. Isso é uma outra forma de fazer um agente muito mais complexa que requer multiferramentas que conversam entre elas, e uma configuração dessas sai, né, tem um preço bacana, né, alto, e é bem complexa de fazer. Aqui é mais simples para a gente usar dentro do ChatGPT, tá? E os outros recursos lá podem deixar tudo padrão. Então, esse aqui são duas formas que a gente mostrou até agora de criar. Então, é o criar por aqui, né, onde ele vai te dando as instruções. Depois, tem por aqui onde vocês vão preenchendo. E tem uma terceira forma que é bem parecida com essa que a Tati mostrou ali antes para nós, né, pedindo para ele atuar como um criador de agente de GPT para trabalhar na função de marketing para minha empresa, que é XPTO. Aí vocês vão dando mais informações para ele e ele vai ajudando vocês a construir aquilo que vocês vão colocar aqui. Encantamento e fidelização, parabenizar pelo aniversário, reforçar a autoestima, sugerir novidades com linguagem empoderadora. Prompt base do agente Sexy 28 para o ChatGPT. Aqui vai o prompt completo que você pode usar como base para criar o agente. E aí ele trouxe tudo aquilo ali, né, condensado, e aí já está dizendo aquilo que eu falei antes, hein? Nunca invente informações. Se não souber, diga que vai verificar com o time humano e registrar o atendimento. No final do atendimento, sempre pergunte se pode ajudar em mais alguma coisa e envie uma mensagem positiva como: você merece se sentir linda todos os dias. Estou aqui sempre que precisar. Maravilhosa. Tá, vamos colocar lá então. Ele aqui ajudou a criar. Quanto mais informações tu der para ele, mais inteligente e de acordo com a tua marca e o teu tom de voz, ele vai se comportar. Então, sim. Lembrando que nesse caso ele não vai conversar direto com o teu cliente. Tu vai utilizá-lo para colocar ali, né, a mensagem que um cliente te mandou, ele vai ajudar a construir uma resposta. Isso vai te ajudar a criar uma resposta, tá? Então a gente vem para cá, vamos direto ali no configurar, né? Instruções. A gente copiou lá as instruções e vamos colar aqui todas as instruções. Ó, você é a 28ª, assistente virtual da marca Sexy 28, tal, blá, blá. E depois lá em cima a gente vai botar o nome, né? 28ª que a gente inventou. A gente não, né? No caso, ele. 28ª, ficou bacana. Assistente virtual da marca Sexy 28, que é a descrição dele, tá? Depois, aqui, quebra-gelo, a gente pode ajudar aqui, ó, responder a um cliente com dúvidas, dúvidas sobre tamanho. A gente pode criar outro, responder a um com problemas de entrega, e aí tantos outros que dá para, né, dá para criar aqui. Carregar arquivos aqui pode ser, tu pode botar em documentos, né, do Word, PDF e tudo mais. Por exemplo, esses exemplos aí que tu falou, né, de frases prontas, enfim, que, né, scripts que tu já vem tendo no teu negócio, tá? Agora aqui, deixa eu só ver que não tô conseguindo enxergar aqui o botãozinho, tá lá embaixo, tá?
não é o que eu preciso agora. O que eu preciso é vir aqui em cima, ó, no botão criar. Depois que eu clico aqui no botão criar, aí ele vai pensar. Ó, aí eu posso criar para qualquer pessoa com um link, 28 por Daniel. Eu posso distribuir para qualquer pessoa, né, que tenha o link, eu posso botar na loja do GPT ou eu posso criar apenas para mim. Tá? Aqui eu vou criar com qualquer pessoa para o link para eu mandar inclusive para a Nath depois, mas não vou espalhar esse link aí para ninguém porque ele é para se comportar como Sexy28, tá? Então ele está salvando, ó, tá aqui o GPT, já vou copiar ali o link dele, vou ver o GPT e tá lá a 28. Eu até posso pedir para ele depois ele criar uma imagem ali, né, para ficar bacana, GPT publicado, e tem aqui o quebra-gelo, ó, porque ele é um assistente virtual da marca Sexy28. Então, o que eu vou pedir para ele aqui de cara? Vou usar esse quebra-gelo, responder a um cliente com problemas a gente sabe que é de entrega, né? Então aqui ele vai pensar. Claro, maravilhosa. Aqui vai o modelo de resposta que você pode usar quando um cliente tiver problemas com a entrega. Oi, linda. Sinto muito pelo transtorno com a entrega do seu pedido. Entendo como isso é frustrante, ainda mais quando a gente está ansiosa para receber algo tão especial, né? Vou te ajudar com todo o carinho a resolver isso. Me passa, por favor, o número do pedido, tal. Claro, aqui é só é o início, né? Uma mensagem ali inicial, mas tu pode e deve colocar mais informações. Estou com o caso de uma cliente, né, que contratou o Sedex 12, né? Aquele caso, né, Nath?